Oi, turminha, tudo bem? Bom, na aula de história de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as famílias, né? A gente não precisa ir tão longe, né, para descobrir que as famílias todas são diferentes. Basta a gente olhar para nossa família, olhar para a família do nosso amigo, né? E a gente percebe que são pessoas que são diferentes, né? Se fosse todo mundo igual, a coisa ficaria muito sem graça, né? Então, assim, as pessoas que compõem as famílias, cada uma tem a sua história, cada um vem de um lugar diferente, cada um tem um passado diferente, né? Então, nós temos pessoas que vieram de outros países, que vieram de outros estados e, de repente, se encontraram, se conheceram, se casaram e tiveram filhos, formaram famílias, né? Então, assim, quando a gente fala de famílias brasileiras, a gente sabe que existe uma diversidade muito grande de raças, de pessoas diferentes, né? Cada pessoa tem o seu costume, cada pessoa tem os seus hábitos, cada pessoa, dependendo do lugar, tem a sua cultura, né? Então, por exemplo, pessoas que moram na região sul, eles têm hábitos diferentes, eles têm a cultura deles diferentes, eles têm comidas típicas, danças típicas, e várias outras coisas, né? Aí nós estamos falando daqui da região sul. Pessoas que moram fora do Brasil, que vieram de fora do Brasil. A mesma coisa, eles têm culturas diferentes, eles têm hábitos, eles têm a tradição deles em termos de comida, de festas populares, tudo isso. Quando essas pessoas vêm para o Brasil e formam famílias, esses hábitos vêm junto, lógico. Então, eles adaptam, né? Eles acabam se acostumando, se adaptando ao modo de viver do nosso país. O que acontece? O Brasil ele é considerado um país com enorme diversidade de comidas, de festas típicas, né? Então, são várias coisas. Por quê? Porque várias pessoas que vêm de fora sempre traz um pouquinho de conhecimento. E o Brasil, ele abrange tudo isso, né? Ele capta tudo isso e é um país muito rico em várias culturas, tá? Aqui, quando nós temos na nossa sala exemplo de crianças imigrantes, né? E qual a dificuldade que eles encontram? Vocês sabem de quem eu tô falando, não vou falar nome, né? Mas vocês sabem as duas crianças que vieram de fora, que têm dificuldade de falar o português e de entender o português. Mas, o que a gente faz dentro da sala de aula, né? O que a gente pode fazer? A gente tenta acolher essas pessoas, essas crianças, e a gente ajuda de várias formas essa criança a se sentir bem no lugar que ela tá, no país que ela tá, no ambiente que ela tá. Então, nós brasileiros somos um povo muito assim, caloroso, receptivo, né? A gente tá sempre querendo ajudar. Então, a gente ajuda essas crianças de uma forma que elas se sintam mais acolhidas, né? Que elas consigam entender o que a gente está tentando falar e a gente também aprendendo com elas, tentando, né, entender o que eles estão falando. Essas diferentes raças, né, que eu falei, né, são pessoas que vêm de vários lugares, acabam se conhecendo, namorando, casando, formando novas famílias. E isso, né, às vezes pessoas de raças diferentes que gera uma nova família. Uma curiosidade que eu queria falar para vocês, por que as pessoas têm sobrenome?
né? A gente tem o nome e o sobrenome. Há muitos e muitos anos atrás, as pessoas viviam todas juntas nas aldeias, né? E tinham o mesmo nome. Todo mundo chamava Adriana. Adriana. Aí quando eu falava Adriana, todo mundo olhava. Então assim, para diferenciar uma pessoa da outra, eles começaram a criar os sobrenomes. E uma curiosidade que eu achei legal que eu queria falar para vocês é assim, existem alguns sobrenomes que são pela característica da pessoa. Por exemplo, se a pessoa era muito brava, então fica Adriana Brava, Adriana Severa, e a outra Adriana mora perto de uma rocha, por exemplo, né, de um rochedo. Então fica, você conhece a Adriana Severa? Você conhece a Adriana Rochedo? Ou Adriana Rocha? Ou Adriana Riacho? Então, alguns sobrenomes, eles davam de acordo com o local que a pessoa tava, né? Ou com a característica da pessoa. E isso foi se adaptando, né? E o número de pessoas foi crescendo, então começou a surgir vários sobrenomes diferentes. Tá bom? Pessoal, para casa é a página 60 e 61. Aí eu quero que vocês conversem direitinho, porque é uma entrevista que vocês vão fazer com os familiares. É necessário saber de onde veio, como veio. Lembra que eu falei para vocês da minha mãe, que veio de Portugal, com acho que 13 anos que ela comentou, que veio no navio, que veio ela e os irmãos primeiro, quer dizer, veio meu avô primeiro, depois veio ela com a mãe, tudo, até ele tinha arrumado o lugar para eles poderem ficar, para depois vir a família. Então, quer dizer, a gente conversando, a gente sabe da história da nossa família. Então, essa entrevista vocês vão fazer, que tá na página 60 e 61, tá? E a árvore genealógica, na página 61, eu tinha conversado com vocês, né? Que a gente tem árvores que você começa a fazer com você, os seus irmãos, e vai indo os pais, os avós, tudo. Neste caso, a gente vai só falar sobre você, os irmãos, os pais e os avós. Não vamos fazer uma árvore completa, tá? Porque senão levaria muito tempo. Até pesquisa de internet, né? Descobrir famílias que a gente nem conhece e assim por diante. Tá bom, pessoal? Façam direitinho, manda foto pra mim no e-mail, tá bom? E a gente vai se falando. Beijos!